Graça e paz, amadas irmãs, que saudade de vocês, glória a Deus por mais este dia e por mais esta oportunidade de estarmos juntinhos aqui, você aí na sua casa e eu aqui também, podendo gravar mais um devocional para nós nesta tarde. Irmãs, eu quero comunicar a vocês, primeiramente, a minha alegria, né, de estarmos aqui. Todos os devocionais foi bênção. As irmãs que participaram foram maravilhosamente, me alegrou muito o meu coração, abençoou demais as nossas vidas. Deus falou muito ao nosso coração. E eu também quero agradecer as irmãs que participaram, que gravaram o seu vídeo, né? E participou conosco nos devocionais. Irmãs, eu não parei de fazer os devocionais e não pretendo parar. Mas o que eu quero comunicar para vocês, minhas amadas, é como a gente voltou o culto no domingo, né? Eu estou no louvor, eu preciso me preparar um pouco mais para isso também. Então, assim, e também temos aí o encontro de homens na quinta-feira online, né? E temos o culto online na quarta-feira, então vai ficar muitas coisas juntas. Então, o que eu vou fazer? Orando ao Senhor, então eu sinto no meu coração de fazer o devocional todas as terças-feiras e vou postar à tarde, porque assim preenche a nossa tarde, que era a nossa tarde de estarmos juntos, do nosso encontro de mulheres, encontro das irmãs, né? Os cultos nos lares, como eu sinto falta dos cultos nos lares, como eu sinto falta dos nossos encontros à tarde, né? Da MCM, Mulheres Cristãs em Missão. Então isso eu sinto muita falta. Então pensando em tudo isso e orando ao Senhor, Deus colocou no meu coração de gravar os devocionais e fazermos os devocionais toda terça-feira. Então eu vou postar à tarde os devocionais para preencher esse espaço que era nosso e que continua a ser nosso, tá bom? Então assim, hoje eu tenho uma participação, irmãs, vocês não vão acreditar, da nossa irmã maravilhosa, nossa irmã linda, tão querida do nosso coração, que é a irmã Adélia. Sim, a irmã Adélia. Consegui gravar o vídeo com a irmã Adélia. Linda, carinhosa, irmãs. E hoje temos a participação da irmã Adélia, orando, trazendo um louvor do cantor cristão que fala sobre a graça. Ela agradecendo a Deus. Irmãs, tem que ver que coisa mais linda que é. E falando sobre graça, é o que eu quero falar com vocês nesta tarde, um pouquinho sobre a graça de Deus para com as nossas vidas. Porque falar da graça de Deus levaria o dia inteiro, a semana inteira. Então, para resumir um pouquinho dessa graça sobre as nossas vidas, esse favor imerecido de Deus para conosco. Então, o que eu quero trazer para vocês nessa tarde, antes, vamos orar ao Senhor, agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele é, por tudo aquilo que Ele tem feito em nossas vidas. Eu creio que Deus tem feito maravilhas, não só na minha vida, mas na vida de vocês, minhas irmãs, na vida das suas famílias, dos seus lares, na vida da igreja, do povo de Deus. Deus tem guardado, Deus tem protegido, Deus tem nos abençoado de maneira maravilhosa, com as suas ricas bênçãos. Deus é maravilhoso, Deus é grande demais. E nós temos que louvar, e engrandecer e exaltar esse Deus por tudo aquilo que Ele é, sempre. Sempre a graça de Deus se manifestou a nós, a graça de Deus nos alcançou. Nós não temos mérito nenhum. Tudo é Ele, tudo é por Ele, para Ele são todas as coisas. Tudo é pela graça de Deus. Então, quero orar com você nesse momento, aonde você estiver. Curva a sua cabeça, põe o seu coração, a sua mente no Senhor e vamos orar a Deus agradecendo, amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, Pai querido, Pai amado, eu quero te agradecer neste dia, te agradecer nesta tarde, pelo seu imenso amor, a sua infinita e maravilhosa graça, essa graça que nos alcançou, essa graça que foi manifestada a nós, e pela sua graça nós somos salvos do pecado, da ira, da morte, pela sua graça nós temos comunhão com o Senhor, Pai, e nós estamos felizes nesse dia porque podemos desfrutar desse amor, podemos desfrutar dessa graça, Deus, dos seus cuidados, da comunhão com o Senhor, da comunhão com os irmãos. Obrigado, Senhor, nesta tarde,
por esse dia maravilhoso, por esta tarde. Obrigado pela vida das minhas irmãs. Obrigado pela minha vida. Obrigado por nos guardar, nos proteger, nos fortalecer. Obrigado pelas nossas famílias, Senhor. Obrigado pela igreja, pelo povo de Deus, pelos nossos irmãos em Cristo Jesus espalhados sobre a terra. Obrigado pelo cuidado que o Senhor tem tido conosco, Pai. Ó Deus, com o seu povo, com a igreja. Obrigado porque o Senhor tem nos abençoado a cada lar, a cada família, Senhor, de maneira especial, de maneira maravilhosa. O Senhor tem suprido as nossas necessidades, o Senhor tem nos ajudado a vencer tudo isso que nós estamos vivendo, que nós estamos passando. Por isso nós somos gratos a Ti, gratos ao seu amor, gratos à Tua misericórdia, à Sua compaixão. É em nome de Jesus que eu oro. E é em nome de Jesus que eu agradeço por tudo que o Senhor é e por tudo que o Senhor tem feito por nós. E continuará fazendo, para a honra e a glória do Teu nome. Amém. Amém, queridas. Então, como eu estava falando, a irmã Adélia, a participação da irmã Adélia vem. E após a participação da irmã Adélia, eu venho trazendo uma breve mensagem sobre a graça de Deus para nós nessa tarde. Amém? Eu estou aqui nessa tarde maravilhosa que o Senhor me deu para agradecer pela minha vida, por tudo que Deus tem feito na minha vida e pela minha família também. Agradecer pelos momentos que Deus tem me agraciado. Tá bom? Eu vou orar nessa tarde. Forma de canto. Eu vou orar em forma de canto. Vou cantar em forma de canto. Tá? Estou aqui para orar nesta tarde. O hino do cantor cristão em forma de canto. De casa, por favor, minhas queridas, me acompanhem. Graça dou por minha vida, que Jesus me transformou, e também por meu futuro e por tudo que passou, pelas bênçãos derramadas, pelo amor, pelo céu, pelas faltas perdoadas, graça dou de coração, graça pelo azul celeste e por nuvem que há também, pelas rosas do caminho e os espinhos que elas têm, pelas lutas desta vida, pelo estrela que brilhou, pela prece respondida e os esperança que falhou. Graça dou a Jesus Cristo, que morreu em meu lugar, pela paz que é sem medida e me ajuda a caminhar. Graças dou por meus amigos e o consolo no chorar, pelo amparos dos perigos, sempre hei de alcançar. Pode? Que Deus continue abençoando a minha vida. Pai, eu não mereço, mas Deus tem me abençoado ricamente. E agradecendo também pela vida da minha família e pela vida das minhas queridas irmãs em Cristo Jesus, que eu amo demais essas irmãs e esse pastor e a esposa. Por isso nós amamos
tem mais gente. Nossa igreja, que sempre nos acolheu e sempre está para nos acolher, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Maravilha de Deus. Que maravilhoso é ver a irmã Adélia, né, queridas irmãs, cantando, louvando ao Senhor. Glória a Deus, aleluia. Eu estou muito feliz pela irmã Adélia. Ela se dispôs a fazer, né? E eu louvo a Deus pela vida da irmã Adélia e o louvor que ela trouxe sobre a graça de Deus, o favor imerecido de Deus sobre as nossas vidas. Irmã Adélia linda, que Deus continue te abençoando, viu, em nome de Jesus. E obrigada por você ter participado conosco no devocional. E irmãs, falando sobre a graça de Deus é maravilhosa, a graça de Deus ela é infinita, a graça de Deus ela dura para sempre. A graça de Deus faz com que as misericórdias do Senhor se renovam sobre as nossas vidas todos os dias, todas as manhãs. E quando nós pensamos na graça de Deus, nós pensamos nesse favor imerecido de Deus, né? O Senhor, Ele nos perdoa, Ele nos perdoou, né, por causa do seu amor incondicional. A palavra do Senhor diz em Efésios que nós estávamos mortos nos nossos pecados e Ele nos deu vida. Ele nos deu vida. Então, e isso fez com que Ele nos perdoasse os nossos pecados por amor, e esse amor incondicional de Deus. Então, irmãs, isso diz que logo nós não podemos ganhar nossa própria salvação. E então isso se torna um presente de Deus. A graça de Deus, ela é um presente de Deus para nós. E ela foi dada com amor. Então a nossa salvação mediante a fé, a graça de Deus. Pela graça de Deus sois salvos, mediante a fé. Isso não veio de homens, para que ninguém se glorie. Então, a nossa salvação, ela foi dada com amor. E esse amor incondicional de Deus. Então falar sobre a graça de Deus impõe muitas coisas, atinge muitas coisas. É muito extenso falar sobre a graça de Deus. Mas apóstolo Paulo, no capítulo de Romanos, no capítulo 5 de Romanos, versículo 1 e 2, apóstolo Paulo diz assim: temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, pela fé, a esta graça na qual estamos firmes e gloriamos na esperança da glória de Deus. Então, irmãs, onde nós estamos firmes? Na graça de Deus. E devido a essa graça que nos alcançou e que foi manifestado a nós, nós temos essa paz com Deus e nós temos esse acesso ao Senhor pela fé, né? A esta graça na qual estamos firmes. Então nós estamos firmados na graça de Deus e nós precisamos mesmo a cada dia estar firmados na graça de Deus. Principalmente nesses momentos tão difíceis que nós temos passado e que nós temos vivido. Então, e dessa forma vamos nos gloriando na esperança da glória de Deus. Então, olha como é tremendo falar sobre a graça de Deus. A graça de Deus, o favor imerecido, é a graça de Deus que nos fortalece, é a graça de Deus que nos mantém vivas. E foi essa graça que foi manifestada a mim e a você, que foi manifestado a nós, né? O amor de Cristo, a nossa salvação, a vida eterna, a morte de Cristo, a ressurreição de Cristo, tudo isso se resume nessa graça, nesse amor de Deus. Estamos seguramente firmados no amor de Deus, devido a Cristo, e não por algum mérito nosso. Irmãs, não é mérito de ninguém. A nossa salvação, a graça de Deus, as misericórdias de Deus se renovam todas as manhãs, não foi por mim, não é porque eu sou boazinha, porque nós somos boas, nós somos bons, porque nós fazemos tudo certo, porque nós não pecamos, porque nós não erramos, porque nós cumprimos os mandamentos, porque nós amamos a todos. Não, nós não temos esse mérito. No entanto, muitas pessoas ainda ficam confusas devido aos problemas que enfrentam, porque os problemas vêm, as dificuldades vêm, as tempestades vêm, as tribulações vêm, e isso muitas vezes nos traz dúvidas. Creem que de algum modo perderam o favor de Deus devido à dor que assola. Então a dor chega, o dia mau chega, a provação chega, as dificuldades chegam, e muitas vezes isso causa em nós
dúvidas de que realmente fomos salvos, de que realmente o Senhor está conosco, de que realmente Deus pode fazer. Então, mas todavia, o apóstolo Paulo mais uma vez nos lembrou que até em tudo isso que nós passamos, da dificuldade, das lutas, das provações, dos momentos difíceis e até mesmo desse momento de pandemia que nós estamos ainda vivendo, que tudo isso Deus pode usar para o nosso bem. Porque, irmãs, se tem momentos mais propício para Deus manifestar a sua graça, o seu amor, a sua misericórdia, a sua provisão, e de nós nos quebrantar e nos lançar aos pés de Jesus, nos lançar aos pés do Senhor, é no momento de aflição, é no momento de dificuldade. O apóstolo Paulo escreveu também no capítulo de Romanos 5, em versículo 3 e 5, dessa forma: e não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança, experiência, a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi outorgado, que nos foi dado. Então, irmãs, nós precisamos entender que quando os problemas chegam na nossa vida, entretanto, eles não são motivos para mim ou você crer, acreditar que o Senhor que o Senhor Deus deixou de nos amar, ou que de alguma forma nós perdemos essa graça. Nós nunca perderemos a graça de Deus. E mesmo nos momentos difíceis, nos problemas, quando os problemas chegam, quando o momento difícil chega, quando a tempestade chega, a provação chega, nós precisamos crer, continuar crendo que o Senhor continua nos amando e que essa graça continua sobre as nossas vidas. O apóstolo Paulo foi verdadeiro no versículo. Porque realmente, irmãs, se tem momentos na nossa vida para que esse versículo se cumpra, é nesse momento que nós estamos vivendo, né? De pandemia, de distanciamento social, de crise financeira, desemprego, tantas pessoas enfermas, doentes, quantas pessoas morreram, perderam a vida por causa desse vírus, né? E esse versículo, o apóstolo Paulo foi verdadeiro porque mas também devemos nos gloriar nas próprias tribulações, sabendo que essa tribulação que nós estamos vivendo hoje, ela está produzindo em nós uma perseverança grande, e nós precisamos perseverar, e essa perseverança vai gerando em nós o que? Experiência, e a experiência traz a esperança. E essa esperança não nos confunde, porque nós sabemos, nós cremos que o amor de Deus ele é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo de Deus. Irmãs, a verdade, eu não sei quanto tempo mais vai durar tudo isso. Mas Deus ele permitiu todo esse sofrimento para que nós aprendamos a perseverar. Nada que acontece em nossas vidas é sem propósitos. Nada que acontece em nossas vidas, bem ou ruim, bom ou mal, é sem propósitos. Em tudo Deus tem propósitos. Então, se Deus permitiu que esse sofrimento viesse sobre o mundo, viesse sobre nós, é para que nós venhamos aprender a perseverar. E assim desenvolver o caráter dele, de Cristo, e termos esperança. Esse momento difícil que nós estamos passando, ele não veio para a gente deixar de crer, para a gente parar de confiar em Deus, de orar, de buscar. Não, pelo contrário, isso só veio para confirmar a nossa fé no Senhor, para confirmar as nossas convicções daquilo que cremos, daquilo que acreditamos, que é a palavra de Deus. Devido ao grande amor de Deus por mim, por você, por nós,
Deus deseja que você e eu venhamos experimentar uma vida eterna e abundante. Isso com mais profundidade. Nós estávamos raso, vivendo uma vida rasa, uma vida cristã rasa. Muitas vezes uma vida cristã até de aparência. Porque nós estamos todos os domingos na igreja, porque nós estamos todos sempre na igreja. Isso não nos faz cristãos verdadeiros. Isso não faz a gente ter comunhão com Deus, uma comunhão verdadeira, de intimidade verdadeira com Deus. Mas, contudo, a única forma de preparar-nos para isso, para receber, desenvolver esse caráter de Deus, esse caráter de Cristo em nós, né? E ter essa vida eterna e abundante, mais profunda, Deus deseja que a única forma para que isso aconteça é por meio da aflição. É por meio da aflição. Então, uma vez... Então, como podemos perceber, irmãs? Como a gente pode perceber? Até as tribulações, até a pandemia, as mortes, o luto, a dor, o sofrimento, a tristeza, o desemprego, a crise econômica, a crise social, tudo isso estão vinculados à manifestação dessa graça divina de Deus. E eu tenho plena certeza de como tem sido manifestada a graça de Deus nesses dias, nesses meses de isolamento, de distanciamento, de pandemia, de incertezas. Eu tenho plena convicção de como Deus tem manifestado essa graça aos perdidos, essa graça àqueles que ainda não conhecem a Deus, essa graça a nós. Então, nesta tarde, eu convido você a não duvidarmos. Não duvidar do amor de Deus. Não duvidarmos dessa graça, esse favor imerecido, esse presente de Deus. Não duvidarmos por causa dos nossos problemas, por causa das nossas dores, das nossas tribulações. Ah, sim! Um número muito grande, 100 mil mortes por causa de um vírus, um maldito vírus. Mas eu convido a você, mediante a palavra de Deus, a essa mensagem sobre a graça de Deus. E essa graça que nós estamos firmados hoje, e continuaremos firmados, a não duvidarmos do amor de Deus, a não duvidarmos da graça de Deus, do poder de Deus, da manifestação de Deus. A não duvidarmos, mas sim, nos alegrarmos no Senhor. O apóstolo Tiago diz: tende grande alegria quando passardes por várias provações, por várias tribulações. Tende grande alegria. Então, ao invés de duvidarmos, vamos nos alegrarmos. Nos alegrarmos no Senhor, sim. Eu sei que é meio irracional, é meio difícil, mas é verdade. A palavra de Deus diz. E eu confio na palavra de Deus, e nós precisamos confiar na palavra de Deus. Ela é real, ela é viva, ela é eficaz. Então, irmãs, ao invés de nós duvidarmos do amor de Deus, dessa graça de Deus manifestada a nós por meio de Jesus Cristo, vamos nos alegrarmos no Senhor. Para finalizar com vocês nessa tarde, lá na carta de 1 Pedro, no capítulo 4, versículo 12 e 13, diz assim: amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinados a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos alegreis. Então, irmãs, tudo isso que nós estamos passando, que nós estamos vivendo, é tudo muito difícil, não é fácil.
Mas essa tarde Deus está trazendo ao nosso coração. Confiar. Não duvidar do amor dele. Confiar no amor de Deus. Confiar na graça de Deus. Essa graça, ela foi dada a nós como presente, como um favor imerecido. Nós não merecemos nada. Nada fizemos para merecer. Ele nos amou primeiro. Que graça maravilhosa é essa? Que graça de Deus é essa? E muitos não compreendem essa graça. E eu louvo a Deus, porque Deus é lindo, Deus é maravilhoso. E nós temos essa graça. Quando o apóstolo Paulo, ele 3 vezes pediu ao Senhor para que tirasse aquele espinho da carne dele, Deus apenas falou: ei, Paulo, eu não vou tirar. Eu não vou tirar o espinho. Mas a minha graça te basta. Então, Ângela, irmãs, igreja, eu não vou tirar o sofrimento. Eu não vou... Vocês não é que vocês não vão passar pelo sofrimento, pela pandemia. Não é que vocês vão ficar imunes. Nós não somos imunes a nada. Nós não estamos isentos a nada. Mas a minha graça te basta. Jesus orou em João, capítulo 17, orou pelos discípulos, para que Deus, o Pai, não os tirasse do mundo, mas que no mundo os guardasse de todo o mal. Então, querida irmã, amada do Senhor, minha linda, minha amadinha, vamos praticar a palavra de Deus, vamos viver a palavra de Deus, vamos viver essa graça, esse favor imerecido. Deixa Deus cuidar da gente, vamos deixar Deus cuidar da gente, vamos entregar tudo ao Senhor, todos os nossos problemas, todas as nossas dores, todas as nossas angústias, todas as nossas ansiedades, todos os nossos medos, nossas inseguranças do amanhã. Meu Deus, quando vai terminar tudo isso? Meu Deus, quando vai acabar tudo isso? Pai, quando nós vamos voltar nossa rotina, a nossa vida normal? Apesar que alguns já voltaram, mas eu fico pensando, irmã, qual é o normal agora? Qual é a rotina normal? Então vamos dar as mãos e viver essa graça de Deus, esse favor imerecido, esse amor incondicional, esse amor inabalável, esse amor imutável, infinito. Deus nos ama, Deus nos amou e manifestou a sua graça a nós. Então, minha querida irmã, se levante na presença do Senhor, lance a Ele todos os seus medos, as suas ansiedades, as suas preocupações, todos os pedidos de oração. Vamos colocar tudo no Senhor, porque Ele tem cuidado de nós, Ele tem cuidado de mim, Ele tem cuidado de você, Ele tem cuidado dos nossos amados, de todo aquele que amamos, daqueles que temos orado, que temos colocado diante dEle. Ele tem cuidado da nossa nação, Ele tem cuidado do Brasil, Ele tem cuidado dos enfermos, Ele tem cuidado, mas nós não estamos isentos de nada. Nós precisamos ter essa consciência que nós não estamos isentos de nada, mas que nossa vida, nosso viver tem que estar firmados na graça de Deus. E tudo é pela graça, tudo é pela graça de Deus. Amém? Minha querida, que você possa, e eu também, guardar essa palavra no coração, e não só guardá-la, mas praticar, viver, pedir Deus, tudo aquilo que o Senhor tem falado comigo, me ensina a entender, me ensina a compreender, me ensina a viver. E viver a sua vontade, viver o seu querer. É em nome de Jesus. Irmãs, Deus abençoe sua vida. Deus abençoe o seu lar, a sua casa. Deus abençoe nossos irmãos, nossas irmãs. Deus abençoe a igreja. Deus abençoe o nosso país, a nossa nação. Que Deus abençoe os enfermos, levando cura, levando libertação, transformação. Que Deus alcance os perdidos. Que Deus alcance as nações. Que o reino de Deus avance. Que
cada dia nós sejamos conformados à imagem e semelhança de Jesus. Que cada dia nós sejamos as mulheres bíblicas, as mulheres segundo o coração de Deus, mulheres segundo o coração de Deus. Que nós venhamos ser aquelas que a Bíblia diz que nós somos. Mulheres sábias, virtuosas, amadas de Deus. Amém? Que você fique com a paz de Jesus, que você fique com o amor de Jesus, com toda a bondade de Deus sobre a sua vida. Lembrando que nossos devocionais serão todas as terças-feiras. Postarei à tarde os vídeos. Irmãs, com todo carinho, continue enviando os vídeos. Grava o vídeo com louvor, com versículo. Nós temos, eu e a Alce, nós temos feito algumas dinâmicas no grupo e as irmãs têm participado. E isso é muito, muito, muito bom mesmo. E continue participando, irmãs. Irmãs, vocês têm muito de Deus. Vocês têm muito de Deus para passar para nós. E nós também precisamos ouvir versículos, palavras. E a palavra de Deus, irmãs, ela é poderosa, ela é eficaz, ela não volta vazia. Sabe, cada versículo daquele que vocês digita ali ou grava o áudio, irmãs, faz um efeito muito grande em nossas vidas, porque é palavra de vida, é palavra de bênção. Então continue mandando os vídeos para mim. Me ajuda nos devocionais. Olha que bênção, será toda terça-feira ter uma irmã diferente junto comigo aqui no devocional? Vai ser muita bênção, vai ser bênção demais. Principalmente nossas irmãzinhas que ainda não estão podendo ir aos cultos no domingo, aos cultos presenciais. Então, grave o seu vídeo com louvor, com uma oração, um testemunho. Eu acredito, irmãs, que muitos testemunhos nós temos para falar durante esses 5 meses aí em casa, de pandemia, de distanciamento social. Eu acredito que nós temos muitos testemunhos para falarmos, glorificando o nome do Senhor. Então esse é o meu convite para você. Irmãs, Deus abençoe a todas vocês. Irmã Adélio, muito obrigada. Você alegra muito o nosso coração. É muito bom ter você aqui no devocional. Assim como também é bom ter as irmãs junto comigo. Eu sei que as irmãs têm orado por mim. Eu sei que as irmãs têm orado pelo nosso ministério de mulheres. Mulheres cristãs em missão. E eu sei que Deus tem grandemente abençoado não só o ministério de mulheres, mas toda a igreja dele nessa terra. Então vamos continuar firmados nessa graça, maravilhosa graça de Deus. Amém? Deus abençoe, fique com a paz. Um beijo no seu coração, minha querida. Até a próxima terça-feira, se Deus quiser. Amém?